pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Rafus Press, em volta das nossas pequenas férias, com o Biblioteca Submersa. Como eu afirmei antes, né, meu objetivo é tentar fazer 2 programas semanais. Esse primeiro vai ser um Biblioteca Submersa, o próximo vai ser uma conversa sobre tradução a respeito de um livro que eu traduzi e ainda não encontrei nenhum editor, as minhas traduções não publicadas, mas que eu tive uma pesquisa gigantesca, né, financiada pela FAPESP, então vou comentar um pouco sobre isso, sobre a obra também, que é bem interessante. E a minha ideia é fazer 2 episódios, mas é claro, preciso talvez de algum apoio no nosso Apoia-se, porque não tem qualquer, digamos assim, retorno, né, esses vídeos só faço mesmo porque gosto de fazer, né, gosto de comentar, fui professor muitos anos, é uma coisa que me agrada, mas dá bastante trabalho. De qualquer forma, retornamos. E hoje retornamos para falar de um pouco de uma coqueluche que aconteceu no mundo editorial entre, na verdade, não só uma coqueluche, como também um grande, digamos assim, não grande exatamente, mas um movimento de abertura de novas possibilidades editoriais que aconteceu a partir dos anos 60. 2 movimentos simultâneos. Então, o primeiro dos 2 movimentos simultâneos é o surgimento de séries, né, de, digamos assim, livros em séries temáticas ou, digamos assim, unificadas por algum fator, às vezes até pela própria presença carismática de um digamos assim, do curador, né, dessas coleções. E essas coleções, elas surgiram em termos editoriais no mundo todo, né? Na Espanha é bastante curioso porque essas edições elas surgiram coincidentemente, digamos assim, na Espanha e Portugal, com o fim dos regimes autoritários de, digamos assim, herança fascista, né, que existiam nesses países, que é o salazarismo e o franquismo, né? Conforme esses regimes apodreciam ao longo dos anos 60 e 70, novas possibilidades, novas propostas editoriais surgiam e isso foi fulminante, né? Tanto em Portugal quanto na Espanha tem muitos estudos sobre isso. Tem um site excelente de um pesquisador editorial português a respeito, por exemplo, dessa efervescência em Portugal, não é? Às vezes marcada por lançamentos de livros que sofriam muito com a censura, livros antigos, né, Marquês de Sade, etc. Então isso marcou muito a produção editorial em Espanha e Portugal. E eu vou falar bastante de séries de livros desses 2 países, especialmente da Espanha, que tem algumas das séries mais instigantes e realmente ricas, né, dos anos 70 e 80. Eu vou falar de uma espanhola aqui hoje, que não é bem espanhola, ela é multinacional, mas vamos por partes, com calma. Eu falei que existia também um movimento de expansão das possibilidades editoriais nos anos 60, 70, e isso é fato. Especialmente na França, novas publicações, que contavam também com novas tecnologias tipográficas e de reprodução, digamos assim, de impressão, né, novas tecnologias de impressão, impulsionaram novamente, digamos assim, o universo editorial, que é impulsionado sazonalmente, né, às vezes por movimentos culturais, como foi a Private Press no início do século, vou falar um pouco disso mais num outro Biblioteca Submersa, às vezes por alguma revolução técnica específica, não é? Como foi também no início do século o caso das publicações periódicas, né? Especialmente jornais, tiveram um incremento espetacular, né, nas 3 primeiras décadas, e isso resultou, por exemplo, no surgimento de tiras em quadrinhos e do próprio mercado de quadrinhos num primeiro momento, né? Pois bem, nos anos 60, editoras francesas como a Lorsfeld ou a FMR, que é italiana, elas priorizavam, né, uma espécie de redescoberta da literatura contemporânea, muitas vezes quase arqueológica, e com uma
curadoria editorial espetacular, né? A FMR, que é a Franco Maria Arit, falei dela algumas vezes, vou falar várias ainda, é uma editora incrível, ela existe ainda de certa forma, publica mais revistas, o editor faleceu faz algum tempo, era, digamos assim, fruto do Franco Maria Arit, que era um italiano riquíssimo, né? Que montou uma editora, bibliófilo, né? O grande prazer dele. E essa editora contou, aí sim, como eu disse, com uma curadoria espetacular, até mesmo do ponto de vista do trabalho editorial digamos assim, do editor mesmo, responsável e tal, que por muitos anos foi o Alberto Mangel. Então eles publicaram de tudo, né? E tinha uma riqueza incrível. Então se o editor era um Mangel, né? Os curadores das séries, das coleções ou dos livros individuais eram pessoas como o Cortázar, o Borges, o Calvino, né? Que também cuidavam dos paratextos. Então a FMR tem uma marca de qualidade assim extraordinária. E isso fazia com que os livros, que não eram bem limitados, né? Eles não eram também numerados, eles eram, digamos assim, a tiragem era em torno de 2.000, 4.000 exemplares, mas eram tiragens pequenas, então eram livros que se esgotavam rápido. E hoje as coleções desses livros hoje, né, as coleções que foram lançadas nos anos 70, né, e nos anos 80, final dos anos 60 também, da FMR, como é conhecida a editora, hoje elas chegam à cifra estratosférica, né? Quer dizer, é uma coleção completa dos Signos do Homem, né? Que era uma série de livros de arte incrível deles, em torno aí de 700 euros, 1.000 euros nos leilões da vida, a série completa, né? Às vezes o livro individual você consegue achar por um preço espetacularmente barato de algum livreiro, ou que não tem muita noção do que tem em mãos, ou enfim, né, o mercado não favorece muito, porque os livros da FMR, evidentemente, eles eram publicados em italiano e em francês, né. A revista, existe até hoje também a revista FMR, né, que acho que é mais recente, dos anos 90 em diante. A revista, que acho que é anual, inclusive, ela é em francês, inglês e italiano, né, quer dizer, são 3 edições, não é que ele lança trilingue, são 3 edições diferentes, cada uma com sua própria configuração, etc. É um trabalho editorial, então, como eu disse, espetacular, assim, os trabalhos da FMR, né? Desde os anos 70. E a série, em 77 eles lançaram uma série chamada La Bibliothèque de Babel. Eu tenho um exemplar, que seria o exemplar número 2 ou 3, agora não sei, que diz que é o número 9, que é justamente da primeira série, que é justamente Le Diable Amoureux, do Cazot, e em francês, essa é a minha edição, não em italiano, 1978. Essa é a primeira série, né? Esse livro que eu tenho aqui é da primeira série da FMR, do Biblioteca de Babel, que teve 12 livros, tem alguns aqui comentados, né? O Cardeal Napelos, do Gustave Meyrink, O Olho de Apolo, do Chesterton, o Diabo Amoroso III, Cazot, A Prêmio de Fogo, do Machen, As Mortes Concêntricas, de Jack London, Histórias Agradáveis, do Langlois, O Espelho que Foge, Giovanni Papini, e Os Amigos dos Amigos, do Henry James. O livro, ele evidentemente não está no seu melhor estado, né? Ele aparentemente foi molhado, alguma coisa assim. Mesmo assim, e assim, a capa, ele é totalmente de papel, né? A capa e o interior, ele não tem capa dura, é uma capa de papel, aliás, praticamente da mesma gramatura do interior, pouca diferença. E digamos assim, aquele livro que exemplifica as ideias do nosso queridíssimo Camilo Prado, do Nefelibata, né, da editora Nefelibata, porque ele justamente, mesmo sendo de papel, ele é bem resistente, é uma gramatura alta, né, o livro ele não é leve, e ele é, digamos assim, alongado. Ele tem um formato curioso que eu gosto muito, que é o formato mais alongado. É muito gostoso de ler esse formato, você lê muito rápido. Não é? Eu sou um colecionador desses livros aqui, evidentemente, eu só tenho um da FMR, mas eu vou falar que outras editoras compraram esse formato, né? Num processo muito interessante da FMR, né? Mas enfim,
Essa edição então saiu, né? Essa coleção inicial de 12 exemplares. Caríssimos hoje, né? Eu consegui por um preço até bastante em conta, porque o livro é em francês. E como eu falei então, ele tem um design muito singular, porque ele tem essas molduras feitas num estilo de gravura, um desenho central que eu não sei de quem é, uma espécie de colagem, é um desenho maravilhoso, todos eles têm, né? Seguindo mais ou menos o mesmo estilo. Sinceramente eu não sei quem faz a capa, não consta aqui no livro. Não é? 4.000 exemplares. Desculpa, eles são numerados, sim. O meu é o número 1805. São 4.000 exemplares numerados, um pouco grande, né? O papel é um Verger Fabriano e ele foi feito em caracteres Bodoni, né? Impresso na Itália. Então é uma delícia de ler esse livro, não é? Dá para perceber a qualidade do papel, mesmo antigo, ele não oxida, mesmo provavelmente tendo sido molhado, ele tem esse aspecto de livro que foi molhado e secou, sei lá, de alguma forma, né? Ele é resistente, não perdeu a capa, é um livro incrível, né? Bom, passado algum tempo, a edição continuou por outra editora, sempre com introduções do Borges, que é o grande curador, né? A lista de leitura do Borges tem de tudo, né? Aliás, na coleção Biblioteca de Babel, isso é muito legal porque ela não é específica, ela não é de um gênero, como algumas outras coleções, não é ao longo do tempo, que surgiram também na época, ele não é específica, né? Ou de um gênero. Tem Dostoiévski na Biblioteca de Babel, tem Pu Sung Ling, né? Tem o William Beckford, Vatek, tem Chesterton, tem o Giovanni Papini, que eu já mencionei. A literatura fantástica predomina, mas não é única. Não é só literatura fantástica, né? Tem as traduções das Mil e Uma Noites, tanto do Galland quanto do Burton, que são edições ali incríveis, né? São livros assim bem volumosos, né? Dentro ainda dessa mesma proposta da Biblioteca de Babel. Mas como eu falei, uma outra editora acabou continuando, né? Aí saiu, por exemplo, o que eu mencionei aqui, o Pu Sung Ling, né? Que é um escritor chinês muito interessante, muito instigante, né? Saiu dentro dessa coleção. E nos anos, se não me engano, no início dos anos 80, aconteceu um movimento muito interessante, que foi o seguinte, início dos anos 80, sim. Não tenho bem a data, mas eu acredito que seja 1988, né? O que aconteceu? A Franco Maria... 85. A Franco Maria Ricci vendeu, eu não sei se exatamente os direitos ou o design dessa edição, para algumas outras editoras. Então a Ciruela, por exemplo, começou a lançar a Biblioteca de Babel com o mesmo design incrível, aparentemente um papel parecido, embora adaptado, papel Torreon, né? Caracteres Bodoni, né? E seguindo mais ou menos a mesmo design, preservando o design da série original, só que em espanhol, né? Então saiu, acho que em Portugal também, não me lembro qual editora, talvez a Estampa, não tenho certeza. E saiu também na Argentina, muito interessante. Eu tenho algumas dessas, né? A Ciruela eu tenho quase todas, mas da Argentina eu tenho o Papini, que saiu pela Libreria La Ciudad, seguindo de novo né? Spoiler que foge. Também limitado, também seguindo tudo igualzinho, não é? O 78, né? Seguindo igualzinho a FMR, só o papel um pouco mais vagabundo, tanto que a capa está mais detonada, mas é a edição argentina da Libreria La Ciudad. Libreria La Ciudad. Então eles licenciaram para outras editoras, né? Que preservaram esse design que é espetacular, né? Digamos assim, do ponto de vista do leitor, é um dos melhores designs que eu encontrei até hoje. Ele vai ser seguido pela Monta Braxas na série Les Editions de l'Oubli. Ele vai ser seguido pela Zagava nos livros do iluminismo, né? Do terror iluminista que eles fizeram lá do Louis Marvick. E infelizmente ele não é muito seguido no Brasil, esse design, que é engraçado, é curioso, porque ele é como eu falei, que é um dos designs mais
é, digamos assim, que mais facilita a leitura, porque é uma leitura mais verticalizada, então você lê mais tempo a página, né? E ao mesmo tempo não cansa tanto quanto você lê um texto que ocupa um espaço quadrangular, digamos assim, mais próximo do quadrado, né? Mais extenso, mais longo, né? Aqui não, é aquele formato, digamos assim, que é o de leitura tem computador, né? Que você lê correndo o texto, né? Pelo fato do livro ser mais alongado. Isso facilita esse tipo de leitura e facilita a leitura de modo geral. Como eu falei, um formato espetacular que eu não entendo, sinceramente, porque as editoras brasileiras não seguem mais, né? A Rafo segue. Inclusive, vamos ter em breve uma série nesse formato. Mas essa, então, é a Biblioteca de Babel, La Bibliothèque de Babel, né, na versão original da FMR, e que depois se transformou na La Biblioteca de Babel, dessas editoras, especialmente em língua espanhola, que preservaram todos os aspectos, até digamos, os créditos, né, sobre o tipo de papel, a data de impressão. No caso da Ciruela não tem a indicação de edição limitada, porque não é, né? No caso da La Ciudad tem o carimbinho, né? Eu falei da livraria La Ciudad, é igualzinho mesmo, tem o carimbinho, né? Primeira edição do Espelho que foi, Giovanni Papini, ao cuidado de Miguel Ballesteros Acevedo. 4.000 exemplares numerados, terminou de imprimir 16 de janeiro de 1978, no Instituto Salesiano de Artes Gráficas, Buenos Aires, República Argentina. Tipos da família Bodoni. Esse é meio que uma marca registrada, né? Tem na versão original. E é um livro. Eu tenho quase todos dessa série, Biblioteca de Babel, porque além, claro, do design único criado pela Franco Maria Ricci, a curadoria do Borges, como eu já mencionei, é espetacular, né? Você tem uma visão vertiginosa da literatura fantástica, especialmente do século XIX e XX, mas assim, de uma forma que, vamos dizer assim, se expande para outros universos, e uma maneira de ler essa literatura fantástica também é muito complexa, muito interessante, né? Como eu falei, eles incluem Dostoiévski, né? Que a literatura fantástica do século XIX tem uma contribuição subterrânea dos russos, como Turgenev, Dostoiévski, que é espetacular, né? Eu tentei puxar isso na coletânea Contos de Assombro, não é? Tentando recuperar, resgatar essa tradição que, digamos assim, é mais submersa, né, para uma visão do realismo russo, né, daquelas grandes romances realistas de Tolstói ou mesmo Dostoiévski ou do próprio Turgenev, mas eles tinham uma visão de fantástico muito interessante e curiosa, e mesmo quando eles lidavam com elementos fantásticos como o fantasma, o sonho, as visões de sonho e tal, era um tratamento único, né? Então o Borges reconhece isso, né? Então ele resgata várias tradições nessa coleção de uma forma pensada, né? É uma lista de leitura de um dos melhores leitores que já existiu, do Borges, né? Então vale muito a pena. Essa é uma obra de sebo, não é? As edições da FMR mesmo, elas são ainda mais difíceis de achar. Eu consegui achar num sebo brasileiro, a Lup Livros, né? Mas são difíceis de achar. E eu recomendo a pesquisa. Pesquisar na internet, em sebos, e tentar adquirir o máximo possível, porque são uma aula de tipografia, de construção e impressão de livros. Você não precisa de curso, basta folhear alguns desses exemplares. E são uma aula de curadoria focada num gênero, que seria o fantástico, mas que ultrapassa esse gênero em múltiplas direções, expande não só a própria percepção do gênero, como uma noção que me parece que ainda é forte no Brasil, graças à onda fascista, uma noção de arte pura, de arte absoluta, que se opõe a uma arte degenerada, uma arte que tem elementos populares, ideológicos. Essa mentalidade que teve, digamos assim,
foi representada muito pelo infeliz ministro da Cultura, ministro não, secretário da Cultura anterior que o Brasil teve, que fez um cosplay de Goebbels. Essa concepção ela é deletéria, né? Tanto para a literatura quanto para a cultura em geral, e um dos maiores inimigos dela é justamente aquele que aparentemente não deveria ser, né? Por conta de sua erudição e tudo mais, que é o próprio Jorge Luis Borges. Então é isso, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso retorno. E na semana que vem, se tudo correr né, bem, teremos aí conversas sobre tradução. É isso, um abraço e até a próxima.